Você vê que isso é um fenômeno das redes sociais. Então você vê pessoas de diferentes denominações se reunindo com um determinado propósito, que com certeza não é o reino de Deus, onde elas chegam até a afirmar que estão ali incomodadas pelo Espírito Santo e fazem reuniões fora das suas denominações, totalmente contrárias aos seus líderes. Exatamente. E deixa eu só contar que uma experiência aconteceu há pouco tempo em uma igreja, sem citar o nome, que havia um grupo de irmãos que se reuniram para buscar a direção de Deus, se deviam ficar ali ou não. E nessa reunião, eles entenderam que Deus estava falando com eles, saíram dali. Aí saíram e formaram uma outra igreja, da mesma denominação, só ligada a um outro líder de um outro estado. E aí disseram que foi Deus que falou com eles. Quer dizer, essa reunião de oração acontecendo na igreja local, debaixo do nariz do pastor, e o pastor não percebia essas orações. Quer dizer, eles não conversaram com o pastor, não pediram orientação nem autorização para fazer esse tipo de oração. Estavam reunindo e fazendo vigília para buscar a direção de Deus, se eles deviam ficar ali ou não. Eu fico pensando, onde é que o Espírito Santo está? Vem aí, se você é ovelha de um pastor, faz oração sem ele saber, na própria igreja, com a intenção de sair dali ou pedir para o pastor sair dali. É por isso que eu falo que é muito confuso hoje, não o Espírito Santo, mas a ideia do Espírito Santo na mente de muitos crentes. Por isso que eu falo assim, pastor, o Espírito Santo na vida de uma pessoa, ele tem um propósito, não tem um propósito? Tem um propósito, que nunca é dividir. Nunca é dividir. E nunca é trazer confusão. Não é. Não é isso? E sempre visando o reino de Deus. Sempre visando ganhar almas, levar o nome de Jesus Cristo a outras pessoas que ainda não conhecem. Como que pessoas que se dizem cheias do Espírito Santo vivem sem nenhum propósito de vida? Por que acontece isso? Por conta da carnalidade, né? O homem é carnal por natureza, e aí vem o seu ego. E às vezes crentes de Sim, 20 anos, 30 anos. Crescer. Eu já vi tanta coisa acontecer de líder romper com o outro porque ele também queria crescer. Ele também queria mostrar, ele também queria ter um grupo de igrejas debaixo do seu cajado, ele queria receber ofertas. Tudo isso aí, hoje em dia isso está acontecendo todo dia. Todo dia. Tem crescido muito. Tem crescido muito. Então, pastor Fernando, essa questão, é por isso que eu digo, a questão da rebeldia. A liderança, assim, quem escolhe o corpo de liderança? Os pastores, os apóstolos, não tem uma certa de culpa na hora que vai escolher o corpo de liderança ou não? Ele escolhe a pessoa certa e na hora a pessoa se desvia do propósito. Como é que funciona isso? Olha, a relação de escolha como falamos, ela principalmente deve ser bíblica. Mas é uma relação... O padrão da Bíblia. É o padrão da Bíblia, mas é uma relação de confiança. É uma relação que ela deve buscar, acima de tudo, olhar os atributos morais de quem está sendo escolhido, né? Eu acho que olhando para a estrutura familiar, olhando para a estrutura de caráter, olhando para... A Bíblia ela nunca abre mão da submissão. A Bíblia não abre mão de um discipulado que sabe o seu lugar, que sabe a sua posição de ovelha diante do seu líder, né? Então, todas essas atitudes que a gente se assusta, que a gente comenta hoje, ela é fruto da ambição do coração carnal. É fruto da ambição de um coração que ele visa o topo, o poder, sem olhar para a real missão da igreja. Então, inúmeras igrejas estão sendo abertas sem saber a sua real missão, a sua real tarefa aqui na Terra, né? Então, faz parte, inclusive, de estudos, né? Você pega, por exemplo, aqui alguns livros que eu gosto de ler, como esse aqui é um livro antigo, né, do Ricardo Mariano, né? Esse aqui foi a tese de mestrado dele, na época, na década de 90, Neopentecostais, Sociologia do Novo Pentecostalismo no Brasil. Então, ele não é um autor evangélico, escreveu pelas edições Loyola, a tese de mestrado dele, e ele visitou muitas igrejas, e é um dos clássicos aqui na área de sociologia, o Ricardo Mariano, quando ele conta como essas igrejas surgem, como essas igrejas crescem, qual a motivação da maior parte dos líderes das igrejas neopentecostais no Brasil, e o colapso que isso tem causado na vida de muitas pessoas, né? Sem querer tirar o mérito e com todo respeito, mas é um colapso, como diz alguns escritores, né? Como
aquele livro Decepcionados com a Graça, que ele conta exatamente quando a pessoa chega nesse colapso, ele parece que se decepcionou de tal maneira que ele não quer mais ter contato com nem com o evangelho verdadeiro. Ele já tá Vai seguir assim mesmo. ele já está escabriado, como diz aqui no Nordeste, né? Por causa do falso evangelho, né? Aquele que Paulo falou, o outro evangelho, né? Que foi pregado a ele, o falso evangelho. Essa escolha, às vezes a pessoa pensa que o Espírito Santo vai escolher por ela, né? Isso. Não é? Mas na verdade, não é assim o Espírito Santo diretamente falando que vai escolher a pessoa, né? Mas ele vai usar você. Ele vai usar você. Eu gosto